Enquanto se preparava para uma viagem de férias para a Europa, o cineasta John Hughes fez uma lista de tudo que não poderia esquecer antes de pegar a estrada. Entre os tópicos da lista, ele lembrou de não esquecer os próprios filhos, e automaticamente pensou no que poderia acontecer se ele deixasse o filho de 10 anos em casa. Em apenas 9 dias, Hughes escreveu o primeiro rascunho de Esqueceram de Mim, a história de um jovem esquecido pelos pais em casa antes de uma viagem de fim de ano. Inicialmente, o projeto foi definido para ser financiado e distribuído pela Warner Bros., com Hughes prometendo que poderia fazer o filme por menos de 10 milhões de dólares, um valor consideravelmente baixo para a maioria dos orçamentos de produção de longas-metragens da época. Porém, ainda na pré-produção, os custos dispararam rapidamente e o valor atingiu 14,7 milhões de dólares. Insatisfeita com a mudança, a Warner mandou que o orçamento diminuísse para 13,5 milhões de dólares, ou a produção seria encerrada. Hughes não achou que o aumento seria um problema e escreveu um memorando apontando todos os gastos e informando que não tinha onde cortar custos. A tática não funcionou e a Warner encerrou a produção, matando Esqueceram de Mim antes do início das filmagens. Enquanto todos pensavam que o filme estava morto, Hughes tinha uma carta na manga. Semanas antes do conflito com a Warner, o cineasta se encontrou secretamente com a 20th Century Fox e garantiu que eles conseguiriam uma cópia do roteiro do filme, apenas no caso do estúdio rival desistir no meio do caminho. Legalmente, outro filme não deve ver nenhum material escrito de um filme, até que ele esteja oficialmente desligado do estúdio original. Segundo o produtor executivo Scott Rosenfield, o roteiro de Esqueceram de Mim foi deixado em algum lugar para que alguém encontrasse, essencialmente uma entrega clandestina. Para a sorte de Hughes, a Fox gostou do material e disse que, se houvesse algum problema com a Warner, eles cobririam o orçamento e fariam o filme. No momento que a Warner ligou para a equipe do filme, dizendo que o trabalho seria encerrado porque não teria mais financiamento, Hughes ligou para os executivos da Fox, que confirmaram que agora o projeto era deles, mandando todos voltarem ao trabalho. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Em busca de um diretor para o projeto, Hughes inicialmente pediu que Patrick Reed Johnson assumisse o trabalho. No entanto, o cineasta estava comprometido em dirigir Invasores do Espaço, comédia de ficção científica lançada em 1990. Na mesma época, Chris Columbus estava prestes a dirigir um filme natalino, mas as coisas não estavam saindo como ele imaginava. Após dirigir o desastre de bilheteria Uma Noite com o Rei do Rock em 1989, Columbus recebeu de Hughes o roteiro de Férias Frustradas de Natal e ficou animado com a possibilidade de fazer um filme ambientado no feriado. Entretanto, o cineasta não teve uma boa experiência com o protagonista Chevy Chase, que o tratou como lixo na primeira reunião que tiveram. Como Columbus queria filmar a produção, ele decidiu continuar no projeto, mas desistiu do trabalho após ter outra reunião ainda pior com o ator. O cineasta ligou para Hughes, que era produtor do filme, e disse que não faria mais o trabalho, apesar de querer muito. Cerca de 2 semanas depois, ele recebeu de Hughes 2 novos roteiros, um sendo da comédia dramática Reach the Rock e outro sendo de Esqueceram de Mim, com um bilhete de Hughes perguntando se ele queria dirigir algum deles. Columbus escolheu Esqueceram de Mim por achar a história mais engraçada e gostar do clima natalino. Mais tarde, ele reescreveria o roteiro, mas não receberia créditos pelo trabalho. Entre suas contribuições estava o personagem Old Man Marley, criado para dar à história uma camada mais séria, além de um final emocionante e feliz. A escalação de Macaulay Culkin foi crucial para o sucesso do filme. Hughes estava trabalhando com o ator mirim em Quem Vê Cara Não Vê Coração, comédia dirigida por ele e lançada em 1989. No filme, existe uma sequência onde o personagem de Culkin assume o dever de guarda de uma casa vazia, vigiando em busca de possíveis intrusos. Hughes sugeriu o nome do ator a Columbus, que gostou da sugestão, mas achou que, como diretor, ele deveria fazer testes com outros atores mirins. A diretora de casting, Janet Richardson, concordava com Hughes, mas sabia que Columbus estava certo em fazer uma pesquisa antes de chamar Culkin para um teste. As buscas por um jovem ator entre 8 e 9 anos passaram por Nova York, Los Angeles e Chicago, com Columbus assistindo centenas de fitas de vídeo de 200 crianças. Quando Culkin finalmente fez o teste, todos sabiam que ele deveria ser Kevin. Em entrevista ao Chicago Magazine, o cineasta disse que Hughes sabia que Culkin acabaria sendo escolhido, mas ainda foi gentil em dar liberdade para Columbus fazer a escolha por si só. A maioria dos atores que interpretam as crianças McCallister vieram da região de Chicago, embora alguns, incluindo o irmão mais novo de Culkin, Kieran, tenham sido escalados em Nova York e Los Angeles. Imaginando que crianças têm naturalmente medo de ladrões, Hughes incorporou na trama os vilões Marv e Harry, que quase foram interpretados por pessoas diferentes.
Escalado como Marv, Daniel Stern desistiu do filme antes do início das filmagens, depois que foi informado que não receberia mais após o cronograma de produção ser estendido de 6 para 8 semanas. O ator foi substituído por Daniel Roebuck, mas, após 2 dias de ensaios, Columbus sentiu que faltava a química do ator com Joe Pesci e recontratou Stern. A química entre eles se deve especialmente à amizade entre a dupla. Anos antes, eles estiveram juntos no set de um filme chamado Dançando como Loucos, lançado em 1982. Antes de Pesci aceitar o papel, ele foi oferecido a Robert De Niro e Jon Lovitz. Segundo Columbus, o nome do ator surgiu em muitas das reuniões noturnas do cineasta com Hughes durante a produção. Já o papel de tio Frank foi escrito para Kelsey Grammer, mas foi dado a Gary Bemer porque o ator não estava disponível para trabalhar no filme. Chris Farley até chegou a fazer um teste, mas não conseguiu impressionar Columbus. Por outro lado, John Candy tinha apenas um dia disponível para filmar suas cenas. Ele recebeu apenas $414 pelo trabalho, já que fez o filme como um favor a Hughes. Em troca, ele foi o único ator que recebeu permissão para sair do roteiro e todos os seus diálogos foram improvisados. Columbus chegou a dizer que trabalhar com crianças foi um grande aprendizado como cineasta, algo que o elenco concordou. Narrador e diretor de Anos Incríveis, Stern já tinha experiência trabalhando com atores infantis e entendia que era importante um ator adulto criar a partir do que as crianças faziam em cena. Contratada como Kate McAllister, a mãe de Kevin, Catherine O'Hara contou que Esqueceram de Mim foi a primeira vez que ela trabalhou tão de perto com atores mirins. Segundo a atriz, a equipe filmava uma cena com uma das crianças e então, mais tarde, filmava os close-ups da personagem dela separadamente. Eles colocavam uma bola de tênis na altura da cabeça de uma criança e o supervisor de roteiro lia as falas das crianças, enquanto ela ensinava as próprias falas. As filmagens principais começaram no estado de Illinois em fevereiro de 1990 e duraram 83 dias, terminando com um orçamento de $18,3 milhões. Os cenários foram construídos em uma escola pública temporariamente fechada na aldeia de Wainítica, mesma locação usada em Curtindo a Vida Doidado, lançado em 1986. As cenas externas da casa foram filmadas em locações de uma casa de 3 andares na mesma cidade, onde muitos dos filmes anteriores de Hughes também foram filmados. Os únicos lugares da casa utilizados para filmagens que estão presentes no filme foram a escada principal, o sótão, o porão e grande parte do patamar do primeiro andar. Todos os outros ambientes da casa foram duplicados em um palco de som, para permitir que os equipamentos e a equipe tivessem mais espaço. A casa da árvore no quintal foi construída especificamente para o filme e desmontada após o término das filmagens. Em março de 2012, essa casa foi vendida por mais de $1,5 milhão. A cena em que Kevin caminha pelo porão inundado do vizinho foi filmada na piscina vazia do campus da escola abandonada, com os interiores das cabines do avião construídos na quadra de basquete. O Aeroporto Internacional de Chicago foi usado tanto para cenas no aeroporto nos Estados Unidos, quanto para cenas no aeroporto de Paris. Já os exteriores da igreja foram filmados em uma igreja metodista, enquanto a parte de dentro da igreja foi filmada em uma igreja episcopal. Para o filme policial visto no filme, a produção filmou todas as cenas em apenas um dia, no último dia de testes antes do início das filmagens oficiais. Para criar a ilusão de que era um autêntico filme de gangster da década de 1940, a cena foi filmada em negativo em preto e branco, com adereços de cena reais do período. Intitulado Angels with Filthy Souls, o nome é uma paródia ao filme policial Anjos de Cara Suja, lançado em 1938. Columbus e a equipe também se preocuparam em filmar boa parte do filme em ângulos baixos e amplos, capturando a ação pela visão de uma criança. Curiosamente, o diretor de fotografia Julio Macati achou mais difícil trabalhar com Pesci do que com Culkin. O ator acreditava que parte do diálogo não era compatível com suas habilidades de atuação, além de reclamar sobre o horário do início das filmagens, já que perdia a chance de jogar golfe nas primeiras horas da manhã. Após reclamar fortemente com o diretor assistente, o horário foi mudado das 7 para as 9 da manhã. Porém, a mudança prejudicou a programação da equipe, porque eles tinham um tempo limitado para filmar as cenas noturnas, já que Culkin não poderia trabalhar depois das 22 horas devido à sua idade. Em entrevista para People em 2022, Pesci contou que ele limitou as interações com Culkin para preservar a dinâmica da dupla em cena, fazendo questão de manter a relação distante em tela. Como esperado, Pesci e Stern tiveram problemas em manter o vocabulário sem palavrões do set, especialmente quando Culkin estava presente.
Na verdade, os únicos xingamentos que aparecem no filme são shit, dito acidentalmente por Esther, e hell, dito por ele, e peste depois que os personagens caem em armadilhas de Kevin. Por sinal, esses momentos em que os personagens se machucam foram realizados por dublês e causaram grande tensão na equipe. Segundo Columbus, eles apenas assistiam e rezavam para que tudo desse certo, e ninguém se machucasse de verdade. Os dublês Troy Brown e Leon Delaney faziam acrobacias usando cintos de segurança, mas como eles eram visíveis na câmera, as acrobacias finais foram realizadas sem eles. Porém, o elenco ainda acabou se lesionando no set, com Pat acidentalmente mordendo forte demais o dedo de Culkin nos ensaios da cena em que Harry tenta arrancar o dedo de Kevin com uma mordida. Além disso, as marcas no rosto de Esther eram reais. A equipe de som do filme também foi fundamental para que as cenas fossem realistas e engraçadas, jogando rosbife congelado no chão para imitar o som de um corpo caindo, ou colocando um ferro quente na pele de um pedaço de frango para criar o som de carne queimando. Curiosamente, uma das cenas mais difíceis do filme não envolvia acrobacias. A sequência onde a família corre para ir para o aeroporto pegar o voo demorou vários dias para ser filmada, porque envolvia muitas pessoas e todas precisavam estar perfeitamente coreografadas para que ninguém corresse perigo correndo pelo terminal. O tempo também foi um fator importante, principalmente porque a equipe enfrentou uma nevasca no segundo dia de filmagens. Quando a neve começou a derreter, a produção precisou usar máquinas que criavam neve para manter a continuidade do filme. Outro contratempo da produção acabou gerando uma mudança significativa na equipe. Columbus esperava que Bruce Brodon fizesse a trilha sonora do filme, e os primeiros pôsteres de Esqueceram de Mim o listavam como compositor. No entanto, ele ficou ocupado com a animação Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, e desistiu do trabalho no último minuto. Sem compositor, Columbus conseguiu que Steven Spielberg o ajudasse a contatar John Williams, que viu uma cópia final do filme e amou a história. Como Columbus estava em Chicago filmando a comédia Mamãe Não Quer Que Eu Case, ele não estava presente quando o trabalho foi feito. Ao receber as fitas com as canções pelo correio, Columbus sabia que Williams ajudaria o filme a se tornar um sucesso. No fim, a aposta da Fox deu mais que certo. Esqueceram de Mim arrecadou mais de 476 milhões de dólares globalmente, se tornando o terceiro filme de maior bilheteria da história na época. Além disso, o filme marcou gerações, impulsionou a carreira da equipe e se tornou um clássico natalino. Eu sou Júlia Gavilã e esse é o Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o Pedido Podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!